Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Você está num processo de ganho de massa muscular, quer mudar um pouquinho o que você consome, está enjoado dessas opções que você come todos os dias e quer diversificar a sua alimentação? Será que a aveia pode ser uma boa aliada durante esse processo de ganho de massa? Vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Vou te contar horários que você pode consumir esse alimento e se realmente ela pode ser uma boa opção nesse momento. Então fica comigo no vídeo de hoje para você saber mais detalhes sobre isso. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações apertando nesse sininho aqui embaixo. A aveia é um alimento super popular, né? A gente consegue encontrar ela com muita facilidade em supermercados, lojas de produtos naturais, é barata, além de ser extremamente versátil. A gente consegue preparar muitas coisas com a aveia. E além de tudo isso, a aveia ela é rica em carboidratos, o que é muito importante quando a gente pensa em ganho de massa muscular. Mas ela também é uma ótima fonte de fibras. Quando a gente pensa no processo de ganho de massa muscular, a gente tem que se atentar para dois macronutrientes, que são os carboidratos e as proteínas. Eu sei que talvez você ouça muita coisa sobre proteína, acaba sendo a preocupação principal de muitas pessoas que estão na hipertrofia, mas a gente não pode deixar de lado a importância do carboidrato. O carboidrato vai ter várias funções durante esse processo de ganho de massa muscular. É ele quem vai te fornecer uma grande parte da energia que você vai ter para o treino, vai aumentar o seu rendimento durante os seus treinos e é também quem vai sinalizar para o seu corpo que tem energia sobrando por ali e ele pode construir massa muscular de uma forma tranquila. E quem vai fazer isso é a insulina. Ela é responsável por mandar esse sinalzinho lá para o nosso cérebro. Além disso, ao consumir mais carboidratos, a gente também vai ter um estoque maior de energia lá no nosso músculo, na forma de glicogênio. Como eu te falei, a aveia ela vai sim ser uma fonte de carboidratos, mas é um carboidrato de baixo índice glicêmico, ou seja, a gente vai absorver esse carboidrato de uma forma mais lenta e gradual. Isso por conta da grande quantidade de fibras que a gente vai ter nesse alimento e também de outros macronutrientes. Em 2 colheres de sopa de aveia, que dá aproximadamente 30 gramas, a gente tem mais ou menos 100 calorias. Sendo que disso, 17 gramas são de carboidratos e 3 gramas de fibras. A gente tem ainda quase 5 gramas de proteínas e quase 2 gramas de gorduras. É importante lembrar que, apesar desse carboidrato ser de índice glicêmico mais baixo, a gente absorver ele de uma forma mais lenta, ele é fonte de carboidratos, né? A aveia é fonte de carboidratos. Você viu ali que tem 17 gramas em 30 gramas do alimento. Então, ela vai sim ser uma fonte desse macronutriente e que, apesar de a gente absorver de uma forma mais devagar, no final das contas, a gente vai absorver toda essa quantidade. Então, sim, a gente precisa contabilizar esse carboidrato no cálculo da sua dieta. O ideal, como você treina, é que você consuma essa aveia no seu pré-treino, no mínimo 1h30 antes. Se puder ser mais cedo, melhor ainda. Por quê? Você vai absorver essa energia de uma forma lenta e gradual, como a gente já falou. Então você precisa, na hora do seu treino, ter toda essa energia disponível para você utilizar ali e ter realmente uma performance melhor. Então, pelo menos 1h30 antes do treino, que aí sim, lá quando chegar o momento de você fazer o seu treino, estar na academia, você vai ter toda a energia necessária. Mas você pode consumir a aveia também em vários outros momentos do seu dia, né? Até porque os picos de glicose ao longo do dia não são desejados. Então a gente pode acrescentar aveia no seu lanchinho da manhã, colocar ali numa sobremesa, numa salada de fruta, por exemplo, por que não? Então você pode sim distribuir esse consumo também ao longo do seu dia, sem pensar no seu pré-treino, por exemplo. O único momento que eu não recomendo que você consuma aveia é no seu pós-treino, tá? Esse momento realmente não é o melhor para colocar a aveia. Por quê? Lembra que eu te falei, a gente vai absorver ela de forma lenta e gradual. E nesse momento, o nosso corpo ele está muito ávido por energia. A gente precisa dar uma energia mais rápida, dando preferência então para alimentos de alto índice glicêmico, um carboidrato que a gente vai absorver ali de uma forma muito mais rápida, para que o nosso corpo ele tenha essa energia rapidamente após o seu período de treino. Isso é necessário porque quando a gente faz ali um pico de glicose no nosso sangue logo após o treino, a gente vai secretar também bastante insulina, o hormônio responsável por pegar essa glicose que foi absorvida, que está lá no nosso sangue, e colocar para dentro das células para a gente utilizar isso como forma de energia ou então construir tecidos. No caso, a gente precisa construir
músculo, né? Então a gente precisa sinalizar para o nosso corpo que tem energia ali, que ele pode construir a musculatura tranquilamente. Então a gente precisa de toda essa sinalização acontecendo. E quando a gente consome um carboidrato de alto índice glicêmico no pós-treino, essa sinalização acontece de uma forma melhor. Então é um momento que a gente precisa sim de um carboidrato de alto índice glicêmico absorvendo rapidamente, por isso que a aveia nesse momento não é indicada. Você deve ter notado também, quando eu te contei ali dos macronutrientes da aveia, né, proteína, carboidratos, enfim, que em 30 gramas de aveia a gente tem uma quantidade expressiva de proteína, são 5 gramas nessas 30 do alimento. Então é realmente uma quantidade bastante expressiva. Porém, a gente não pode considerar a aveia como uma fonte de proteína, tá? A proteína que a gente tem na aveia não é uma proteína que a gente absorve com facilidade e também ela não vai ter todos os aminoácidos essenciais dentro dessa grade de proteína que ela tem, tá? Por quê? Aminoácidos essenciais são aqueles que a gente precisa consumir através da alimentação, que o nosso organismo não consegue produzir sozinho. Então, na aveia a gente não tem todos os que a gente precisa. Por quê? Ela é proveniente de um cereal. Então, a gente não pode considerar a proteína presente na aveia como uma boa fonte, né? A disponibilidade dela não é das melhores. E com relação às fibras que a gente tem nesse alimento, que realmente é uma fonte de fibras, elas são, na sua grande maioria, fibras solúveis em água, mas a gente também tem uma quantidade ali de fibra insolúvel. Uma das fibras que vale a pena a gente destacar é a beta-glucana. É uma fibra muito estudada e a gente já tem grandes comprovações de que a beta-glucana ela vai colaborar na nossa saúde cardiovascular, principalmente ajudando na redução do colesterol. E claro, não posso deixar de falar na melhora do funcionamento intestinal. Quando a gente aumenta a ingestão de fibras, isso com certeza vai ser muito melhor. E se você está nesse processo de ganho de massa, provavelmente você está consumindo uma quantidade maior de comida. Então, manter o intestino funcionando de uma forma regular é muito importante. Então, a aveia vai colaborar muito nesse sentido. Quando a gente vai comprar aveia, você já deve ter visto que tem vários tipos. É o farelo de aveia, farinha, temos também aveia em flocos. Aqui no canal tem um vídeo que eu gravei te contando os detalhes e as diferenças de cada um desses tipos de aveia, né? Qual que é melhor você escolher, determinado momento, enfim. Mas eu já quero te adiantar aqui que para você que está num processo de ganho de massa muscular e precisa de uma quantidade maior de carboidratos, os mais indicados é você consumir aveia em flocos ou então a farinha de aveia. O farelo vai ter muito mais fibras do que esses outros dois tipos, então talvez para esse momento seja melhor você optar por aqueles que vão te dar uma quantidade maior de carboidrato. E o ideal é que você evite aquelas aveias que já vêm saborizadas, né? Tem sabor morango, chocolate. Geralmente, essas aveias com sabor têm muito açúcar adicionado, e aí não é muito interessante da gente trazer para a rotina. E não vamos esquecer de um ponto muito importante. Eu te contei várias coisas sobre a aveia, que você pode sim trazer ela para a rotina, para ganhar massa muscular, que ela vai ser uma boa aliada nesse processo, mas é muito importante que você treine, né? Só você comer a aveia, trazer ela para a rotina, não vai ajudar. Então você precisa desse estímulo para que a aveia também possa cumprir o papel dela, combinado? E você já sabia que a aveia pode sim estar numa dieta para ganho de massa muscular? Você já utiliza? Tem alguma receita que você quer compartilhar comigo por aqui? Deixa nos comentários, eu tô sempre de olho. Aproveita também, já curte esse vídeo, assim eu sei que eu te ajudei, e compartilha com aquela pessoa que treina com você todos os dias. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!